Bom, deixa eu aumentar o volume aqui. Tem um exercício aqui, que é essa letra D, do exercício de número 2, que eu resolvo com alguns alunos e alguns pediram para poder gravar um vídeo. Então, o exercício é 1/4 mais 19 centésimos dividido, abre parênteses, 4 menos 0,8 dividido por 5 décimos menos 1/2. Passando esse exercício aqui para o caderno, então eu vou resolver ele passo a passo. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Eu acho que agora dá para resolver. Então, aqui nós temos uma soma, temos números decimais, temos uma divisão, parênteses, números decimais, uma outra divisão e uma operação entre parênteses. Então, qual que é o primeiro passo para ficar mais fácil? Eu vou resolver o exercício passo a passo, para que, se alguém ficar com dúvida, poder assistir novamente e tentar entender, né? Então, o primeiro passo aqui é sempre resolver o que está dentro do parênteses. E como temos números decimais e números, né, no caso esse aqui, que é um número centesimal, eu sempre acho mais fácil transformá-los em fração. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Repito, 1/4 mais 0,19. Vai depender da quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. 0,9 são 2 casas depois da vírgula. Então, a minha fração é sobre 100. Então, qual que é a minha parte inteira? 19. Dividido. Então, por enquanto, só estou trocando, né? Invertendo os números decimais em números fracionários. 4 permanece. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casa. Então, minha base, meu denominador seria 10. Então, minha parte inteira é 8. Dividido. Minha base aqui também seria 10. Meu numerador, 5, porque é a minha parte inteira. Sinal de dividido eu mantive, eu não resolvi. Menos 1/2. Aí, agora eu posso começar a resolver. Aqui, sempre dando preferência para o que está dentro do parênteses, eu vou repetir 1/4 mais 19 sobre 100, dividido, atenção para esse sinal aqui, que ele vai ser muito importante no final do exercício, 4 menos, aqui eu tenho uma divisão de fração. Uma das regras da matemática é que quando acontece a divisão de fração, a gente possa inverter os papéis, né? Então, o que significa essa inversão? Eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso é uma regra básica que a gente encontra na multiplicação e na divisão, dentro das propriedades. E dando continuidade. Então, por enquanto, eu estou montando o problema. Agora, eu posso começar a resolver o problema. Sempre pelo que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. 1/4 mais 19 centésimos, dividido por 4 menos. Aqui, como eu tenho essa multiplicação, se eu for multiplicar 8 vezes, posso multiplicar direto, porque na divisão não se pode dividir. Na multiplicação, deve. Tem uma regrinha onde eu posso simplificar o 10 com esse 10. Esse, se eu pudesse, se 5 fosse um número par, como 4, por exemplo, eu poderia simplificar 8 e 4. Nesse caso, o 10 com 10, que dá 1, e aqui fica 1. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 5, 5. Por quê? Eu vou fazer aqui no cantinho. 8 sobre 10 vezes 10 sobre 5. 8 vezes 10 dá 80. 10 vezes 5 daria 50. Eu poderia cortar esses dois zeros. Então, já resumi aqui, certo? Menos 1/2. Ó, tá diminuindo a expressão. Continuando a resolver o que tá dentro do parênteses, vamos lá. 1/4 menos 19 sobre 100, dividido. Agora, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. De 5 e 2, aqui é como se fosse 1.
Para quem não lembra como é que faz, eu faço 2, 5, faço uma divisão para ver o que é o mínimo múltiplo comum. É o número mais próximo que divide por 2 e por 5 ao mesmo tempo. 2 e 5, eu começo sempre pelo número mais baixo, e no caso aqui é o 2, que é o número par. 2 por 2 dá 1, chegou em 1, acabou. Desço 5, 5 por 5 dá 1, 5 número primo. 2 vezes 5, 10. Então, 10 é o número mais próximo que divide por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Esse é o MMC entre 2 e 5. Então, venho aqui com 10. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 10 dividido por 1, 10 vezes 4, 40. 10 dividido por 5, 2 vezes 8, 16. 10 dividido por 2, 5, vezes 1, 5. Fechou. Tá finalizando o parênteses. Volto a repetir. 1/4 menos 19 sobre 100, dividido. 40 menos 16, 24, menos 5, 19. Olha que os números começam a ficar coerentes. Lembra da divisão de fração que aconteceu aqui em cima? Vai acontecer a mesma coisa aqui embaixo. Vou repetir, 1/4 menos. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vou simplificar da mesma forma que eu fiz com a primeira etapa, 19 com 19, que dá 1. E esse 0 com 1 zero aqui. Se eu fosse fazer separado aqui, olha, 19 sobre 100 vezes 10 sobre 19, daria 190. 19 vezes 100, 1.900. Cortaria, cortaria. 19 com 190 daria 19 por 19 dá 1. E 190 por 19 dá 10. Esse seria o resultado da minha fração. Resultado aqui que não é diferente. 1/4 menos. Aí, no caso, ficaria 1 vezes 1, 1. 10 vezes 1, 10. Agora, eu vou tirar o MMC entre 4 e 10. 4 e 10 são números pares. Então, eu vou começar dividindo por 2. 4 por 2, 2. 10 por 2, 5. Continuo dividindo por 2. 2 por 2, 1. Repito 5, porque o 5 não divide por 2. Chegou no 1, acabou. Agora, eu vou dividir o 5, que só pode ser divisível por 5. 5 por 5, 1. Chegou aqui, acabou. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, 20 é o número mais próximo que divide por 4 e por 10 ao mesmo tempo. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 20 por 4 dá 5, vezes 1, 5. Aliás, deixa eu corrigir aqui, gente. Aqui é um sinal demais. Desculpa. 20 por 10, 2, mais 1, 2 vezes 1, 2. 5 mais 2, 7 sobre 20. 7, número primo, não é divisível. E resultado final, 7 sobre 20. Ok? Tá aqui a resolução. Eu acredito que dá para resolver legal os próximos exercícios. Bom, então até o próximo vídeo.